Salve, galera! O que falar, né, dessa atuação da seleção brasileira? É inacreditável, né? O que, aliás, desculpa, totalmente acreditável, né? Totalmente esperado, né, o que aconteceria. Eu, assim, não vou dizer que eu cravei o placar, mas é o que eu falei, cara. Apesar de eu ter gostado, né, da fala do Rafinha, né, eu achei, cara, melhor um cara falar que, pô, vou pra dentro mesmo, pô, do que esse banho-maria e tal, mas parece que a gente tá tão, né, devagar, né, que nem essa descarga adiantou muita coisa, né, e eu não falo só devagar em relação aos jogadores, eu falo do aspecto coletivo mesmo, que a gente já esperava, né, uma porradinha da Argentina, o meu palpite foi 3-1, e aí acabou, foi 4-1, né. Enfim, rapaziada, 3-1 foi só no primeiro tempo. Vou falar aqui um pouco sobre essa partida, e não tem muito o que falar do jogo, mas eu acho que o que se tem que desenhar é o contexto, cara. Assim, eu me lembro de ter falado com um amigo, né, que faltavam 2 dias para a data FIFA, né? E aí ninguém lembra muito bem quais são os jogos, quando tem jogo da seleção, aí do nada aparece o jogo da seleção na tua tela e o assunto volta a ser a seleção brasileira. Eu falei pro meu amigo, cara, preparado, né, para ver uma foto da seleção de 2006 circulando nas suas redes sociais, falar de saudade do Ronaldo Fenômeno, alguém falar saudade do Romário, que tem jogador do Wolverhampton, que, assim, o ciclo ele se repete a cada data FIFA. As coisas estão erradas e aí todos os discursos, né, se atrelam ao errado. Tudo está errado, né? O que eu quero dizer com isso? Quando as coisas elas são mal planejadas, a macro, né, uma coisa que ela pode não ser um problema acaba virando também, sabe? Alguns amigos, até alguns colegas, né, falaram sobre a questão de se ter muitos jogadores do Wolverhampton, do Nottingham Forest, né? Algo do tipo, né? Porque, e eu até, de certa forma, né, cara, eu fico um pouco dividido nessa situação, porque ao mesmo tempo que eu acho que não é um problema você convocar jogadores desses clubes, né? Desculpa, eu acho que o seu jogador é bom, ele tá jogando, tá em alto nível, tá numa liga boa, ele tem que ser convocado. Eu também não sou a favor da situação de, não, se ele está na Europa, ele é melhor do que o cara que está no Brasil, e não necessariamente. O Bruno Guimarães atua no Newcastle, e na seleção brasileira o Gerson já entregou muito mais do que o Bruno Guimarães ao longo dos últimos 2 anos. Essa é a minha opinião. O Gerson joga no Flamengo, joga no Brasil, né? O André não recebeu oportunidade no Fluminense, jogava uma barbaridade. Aí foi ele mudar pro Wolverhampton em uma semana. Porra, não, agora ele é um jogador de seleção. Porra, então eu não concordo muito com isso. Além do aspecto da pressão, às vezes você joga num clube, numa liga de qualidade, mas você vai ter uma pressão maior por cobrança, resultado, desempenho, tem que ser campeão e tal, naquela que aflora o mental pro competitivo num clube do Brasil. Eu acho que é mais como, por exemplo, sei lá, óbvio que é mais, assim, há uma cobrança maior de se jogar no Flamengo, no Palmeiras, do que no Wolverhampton, do que jogar no Real Betis. Então, é evidente. Enfim, você joga jogos de maior magnitude, jogos mais decisivos, jogos maiores, né? Mas isso é um papo, é outro, né? A grande questão é que tudo acaba virando problema, né? E, cara, se você comparar, assim, seleção argentina com seleção brasileira, né, você também vai encontrar na seleção argentina jogador do Lyon. O Almada é jogador do Lyon. O Lyon é um time que está na Europa League, né? O Tagliafico também joga no Lyon, tem jogador da Roma, tem jogador do Tottenham, tem jogador do Nottingham Forest. O goleiro, que é o Dibu Martínez, que é uma lenda da história da Argentina já, é do Aston Villa. Então, assim, que não são clubes absurdamente grandes, sabe? Do lado de lá, né, se tem jogadores, né, que se você equiparar, né, se você fizer um raio-x 11 contra 11, Brasil e Argentina, talvez o Brasil ganhe um pouco ali na frente. O Brasil tem o último The Best FIFA, o Brasil tem o possível bola de ouro, que é o Rafinha, tem o Rodrigo, que joga uma barbaridade no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? Tem o Gabriel Magalhães, que, em termos de estatísticas, dados, né, é um dos melhores zagueiros do mundo. Então, assim, material humano, matéria para se trabalhar, desculpa, não falta. Não falta mesmo. A gente vê seleções aí chegando em semifinal, final de Copa, com material humano muito mais precário, né? Mas já foi muito melhor. Beleza, mas você não pode pegar aqui a nota 10, a nota 11, que era Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Rivaldo, que foi uma geração estratosférica do Brasil, e comparar com agora. Se você pegar todas as gerações das seleções, é algo mais ou menos, e tem ali um cara fora de série em algumas. Eu acho que hoje é uma seleção que, na minha opinião, ela se destoa um pouco, são 2, na verdade, né, pelo número de jogadores em alto nível, e aí um deles por ter uma extra classe,
são Espanha e França. A Espanha agora surgindo o Yamal, na França tem o Mbappé, enfim. Fato é que o futebol, né, de seleções ele está muito nivelado, muito nivelado. Não à toa, Marrocos foi para a última semifinal, a Croácia foi para a semifinal e na anterior havia ido para uma final, e assim vai. A grande questão é que falta o coletivo. E se falta o coletivo, eu acho que a galera foca muito no Dorival. Para mim, o Dorival não era para ter sido contratado para ser o técnico da seleção brasileira. O Dorival ele não tem tamanho, assim, nem carreira para ser o treinador da seleção. Eu acho que isso conta na hora dele lidar com os atletas no dia a dia. E é pouco tempo para se lidar, pouco tempo para se trabalhar. Acho que ele não explora o melhor dos jogadores. Acho que ele é um cara muito confuso. Acho que a seleção é uma coisa tão nova para ele que ele é muito confuso nos critérios de se convocar, qual jogador ele convoca, qual jogador ele dá mais minutos, por que ele convoca um e deixa de convocar o outro, por que o Andrés Pereira e o Luiz Henrique, que jogaram uma barbaridade nos 4 últimos jogos de 2024 com a seleção brasileira, não foram convocados. E outros jogadores, né, acabaram sendo. Né? Então, é muito pouco critério. O Endrick, né, que começou voando com ele na seleção, ele foi dando menos minutos, parou de convocar e só convocou dessa vez que colocou, porque o Neymar foi cortado. E aí coloca o Endrick sempre no vespeiro. É muito estranho essa situação do Dorival com o Endrick, né, com a maneira que ele lida ali com a situação do Endrick. Parece que não gostar mesmo do futebol do Endrick. Mas assim, se a gente tem um técnico confuso que chega no meio de uma turbulência, né, isso é uma consequência de um processo, é uma bola de neve. Gente, quem é que contratou o Dorival? E não vou só do Dorival, tá? É porque a galera tem memória curta sobre a seleção brasileira. O Brasil, detalhe, né? O Tite era uma merda, né? O Tite não prestava. Contra a América do Sul é fácil. Contra Peru, contra Equador, Colômbia, Argentina é muito fácil, né? Aqui só tem baba para pegar. Não era baba não, querido. Era o Tite que fazia parecer fácil. Sim, você podia não gostar do modelo de jogo, era meio retranqueiro, tinha algumas decisões das quais eu mesmo discordava, mas os números estão aí para você ver, cara. A seleção brasileira, em 25 jogos, levou o mesmo número de gols que o Tite demorou em dois ciclos para levar, que foram 81 jogos. São 60 jogos a mais, gente, em que a seleção brasileira tomou o mesmo número de gols. Né? Numa era com Ramon, Diniz e Dorival, e na outra só com Tite. Isso não quer te dizer nada? Enfim. A seleção brasileira, depois da série do Tite, deixa o Ramon Menezes só para fazer ali amistosos, né, com contratos comerciais durante 6 meses. Aí contrata o Fernando Diniz no meio daquele devaneio do Ancelotti. O Diniz ia ser o interino para a chegada do Ancelotti. Tipo assim, são muito antagônicos na maneira de pensar futebol. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você interrompe o trabalho do Diniz em 6 meses e contrata o Dorival, que não é o melhor técnico brasileiro. Não é assim, por muito não é, sabe? Como é que você quer que isso dê certo, que os jogadores sejam potencializados, que atletas que estão se acostumando com a camisa da seleção brasileira estão fazendo o seu primeiro ciclo cheio com a seleção brasileira, que são Vinícius Júnior, Rodrigo, né, Rafinha, né, que esses jogadores eles chegaram ali, eles surgiram na seleção brasileira faltando um ano e meio para a Copa, né? Então, cara, é muito difícil você pensar que essa porra vai dar certo mesmo. E aí sobre a declaração do Rafinha, eu acho que sorvete na testa, eu acho que isso não muda em nada. Eu acho que só, cara, você perde o jogo, vão debochar um pouco mais, tal, mas faz parte do jogo, né? Vamos dizer, se o jogador da Argentina tivesse provocado o Brasil antes do jogo supernatural, se o Brasil vencesse, ia ter provocação. Isso faz parte do jogo, né? Não quer dizer que um tá certo, quem perdeu tá errado, quem ganhou tá certo. A grande questão é na bola, né? E se a gente tem essa situação toda no ciclo, Ramon Menezes, tentativa do Ancelotti, Diniz de interino, tira o Diniz, coloca o Dorival, cara, Edinaldo Rodrigues, ponto. Não tem outra justificativa, outra argumentação. Edinaldo Rodrigues centraliza tudo nele e é o responsável por esse ciclo medonho, tenebroso da seleção brasileira. Isso mas ninguém fala isso, né? Poucos falam. Enfim, não sei o que vai acontecer agora. Acho que deve ser efetuada uma troca do Dorival, mas a grande questão é que quem escolhe o técnico é o Edinaldo, que é um cara que centraliza as escolhas. Então, honestamente, cara, é muito difícil pensar numa projeção.
Muito difícil pensar numa melhora. É o último ciclo de Copa do Neymar que está sendo jogado no lixo pelo Edinaldo, pela vaidade do Edinaldo, pelas escolhas dele, pela loucura dos devaneios dele. E, cara, assim, é muito complicado. Né? O que a gente está vendo, estamos a um ano, a gente está a 14, 15 meses da Copa do Mundo. Hoje, o Brasil joga um futebol que no modelo de Copa do Mundo de 32 seleções, repito, o Brasil seria eliminado na fase de grupos, em terceiro ou quarto lugar. Tá? O Brasil joga uma bola pior do que a Alemanha de 2018, a Alemanha de 22, que foi eliminada na fase de grupos. Tá? E para piorar a situação, desse modo, né, porque agora, né, a primeira fase ficou muito mais fácil, na fase 16 avos, meu amigo, que vai ser a fase mata-mata antes das oitavas que agora surgiu, eu acho que o Brasil tem chance de ser eliminado. Tá? Tá muito difícil, cara. Muito difícil pensar em qualquer coisa, qualquer projeção positiva. Tá bom? Um abraço, tamo junto e fui.